Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Caroline e eu, a Ellen, a Mariana e o Matheus Thiago vamos apresentar agora o nosso trabalho sobre avaliação de satisfação do usuário. Bom, então, para começar, o que é essa avaliação de satisfação do usuário? Ela é uma estratégia que, através de pesquisas, busca entender como está a opinião dos consumidores em relação a um produto vendido ou a um serviço prestado. Através dela é possível levantar dados e assim obter um resultado a respeito do assunto. Aqui no Brasil, os estudos de satisfação ganharam destaque a partir da segunda metade da década de 90, com a promoção da accountability e o fortalecimento da participação da comunidade nos processos de planejamento e avaliação. Quais os objetivos da avaliação de satisfação do usuário? Bom, com o objetivo de promover a melhoria de qualidade do atendimento prestado pelo setor público, a entidade, o órgão público, enfim, ele deve oferecer uma transparência para que a sociedade avalie o seu serviço prestado e assim consiga obter informações sobre como melhorar seu desempenho. O processo de melhoria de qualidade do atendimento, ele espelha-se na correta identificação das necessidades dos cidadãos que deverão ser atendidas pela entidade ou organização. Definir, estabelecer e divulgar os padrões de qualidade do atendimento é apenas o começo de um processo permanente de melhoria dos serviços públicos, baseado na aproximação com o usuário, o cidadão. Para tanto, a avaliação dos padrões e, no mesmo contexto, a avaliação de satisfação são essenciais para descobrir as oportunidades de melhoria na ótica do cidadão, do usuário, e assim incorporar como parte relevante para orientar as diretrizes e ações da organização para a execução de melhorias da sua gestão. Utilizar a ferramenta faz com que seja possível identificar as dores da organização, sejam elas nos produtos que estão sendo ofertados ou nos serviços que estão sendo prestados pela mesma. A utilização da avaliação de satisfação do usuário faz com que seja possível identificar o que o público deseja e o nível de satisfação que ele possui. Após as análises dos consumidores através da ferramenta, é possível fazer o levantamento dos resultados observados e criar indicadores de melhorias, a fim de melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços e assim atender às demandas dos clientes. Quando realizada com frequência e sendo bem conduzida, a avaliação de satisfação do usuário traz dados e informações importantes para o aperfeiçoamento do planejamento estratégico da organização, estando assim à frente dos concorrentes. A ferramenta é importante para organizar as informações, a fim de buscar melhorias, trazendo assim um aumento na qualidade dos produtos e serviços, tornando a organização mais competitiva. Como essa ferramenta possui um baixo custo operacional, ela possui uma grande facilidade de implementação, tornando sua utilização viável a qualquer organização. As avaliações de satisfação dos usuários na administração pública são colocadas como uma das principais estratégias para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. Elas permitem aos usuários oportunidades de expressão, nas quais eles podem monitorar e também controlar as atividades dos serviços públicos, fortalecendo a sua participação nos processos de planejamento e também exercendo controle social. As coletas de informações auxiliam a administração pública, pois através delas é possível identificar as suas fraquezas e também os seus pontos fortes, de modo a melhorar a qualidade do serviço prestado ao cidadão. Mas, para que isso ocorra, a organização deve demonstrar respeito e também deve ter interesse por esse julgamento dos cidadãos quanto aos serviços por ela prestados, E ela também deve oferecer transparência, pois a transparência é indispensável para abrir o caminho para essa avaliação pela sociedade. E após obter essas informações, esses feedbacks, é importante que se faça uma correta identificação das necessidades dos cidadãos, para que, posteriormente, essas necessidades possam ser atendidas da forma mais adequada, de modo que não ocorram novamente.
A ferramenta de avaliação de satisfação do usuário pode ser utilizada principalmente para problemas que envolvem o consumidor, visto que a mesma ser voltada justamente para identificar a opinião dos consumidores referente à qualidade de atendimento, à qualidade dos produtos e à qualidade dos serviços, além também de analisar o nível de satisfação que estes possuem. O problema principal a ser resolvido é a objetividade no atendimento ao público, referente à agilidade e qualidade, além de levar produtos com maior qualidade e custo-benefício a seus consumidores. Existem várias formas de medir a satisfação do cliente e também é possível conciliar mais de um método. Aqui abaixo nós trouxemos alguns exemplos de métodos, onde o primeiro é o NPS, em sua tradução, pontuação líquida do promotor, que é uma das metodologias mais usadas para medir a satisfação geral do cliente, porque é um processo mais simplificado e confiável. A pesquisa pode ser enviada após uma transação ou de tempos em tempos, e ela é baseada numa pergunta-chave, que seria, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a marca X para amigos e familiares? Alguns exemplos de empresas que utilizam esse método é a Amazon, Walmart e Starbucks. O segundo exemplo que nós colocamos é o CES, pontuação do esforço do cliente. Essa é uma metodologia para medir o esforço do cliente durante as interações dele com a marca. Nesse caso, a lógica da satisfação é a seguinte: quanto mais trabalho o consumidor tiver para comprar uma solução, tirar dúvidas ou resolver problemas, mais insatisfeito ele ficará. Então, diferentemente do NPS, que pode ser enviado ao consumidor regularmente, a pesquisa do CES é aplicada após alguma transação para coletar um feedback mais específico. E ele faz perguntas como, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 para pouco esforço e 5 para muito esforço, quanto de esforço você empregou para ter a sua demanda atendida? O CSAT, pontuação de satisfação do cliente, é realizada após transações como compras efetivadas, renovação de um serviço, um atendimento, entre outros. E assim como o CES, esse tipo de pesquisa também avalia a experiência do cliente em situações específicas e não o nível de lealdade em geral, como faz o NPS. Essa metodologia é bem simples, já que ela consiste de uma única pergunta, que seria, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 para extremamente insatisfeito e 5 para extremamente satisfeito, como você avaliaria a sua satisfação com o nosso serviço? Nosso quarto exemplo é o uso de questionários, que são mais livres, porque você pode criar as perguntas que você quiser, incluindo até questões do NPS e do CSAT na mesma pesquisa. Mas, mesmo assim, é importante que essas indagações sejam bem simples e com opções de múltipla escolha, para não confundir o consumidor e também facilitar a mensuração dos resultados. E também é possível criar questões abertas para que os consumidores expressem suas opiniões e até deem algumas sugestões de melhoria. Por fim, nós colocamos aqui as avaliações online, que fornecem um tipo de feedback mais informal, mas ao mesmo tempo mais honesto e até perigoso, porque a iniciativa geralmente parte do consumidor por causa de uma experiência ruim que ele teve. Alguns exemplos dessas avaliações são os comentários nas redes sociais, as mensagens privadas enviadas aos estabelecimentos e até as queixas postadas em sites de reclamações, como o Reclame Aqui, por exemplo. Bom, quais os problemas que a avaliação de satisfação do usuário não resolve? Quais são as suas limitações? Bom, a satisfação das necessidades dos usuários e consumidores no setor público ele é mais difícil de ser encontrado devido a características peculiares dos serviços públicos, como a gratuidade e o acesso universal. Além disso, tem também uma diferença entre produto e serviço, né? Enquanto os produtos eles satisfazem as necessidades dos consumidores através de características físicas e tangíveis, a produção de serviço ela exige mais dos recursos humanos do órgão público, da entidade e até dos próprios consumidores, pois as suas características elas são mais intangíveis, né? E em virtude disso, as pesquisas de satisfação e especialmente as de serviços sofrem críticas frequentes devido ao aspecto subjetivo da categoria satisfação, né? Que possui diversos determinantes como grau de expectativa, exigência individual em relação àquele atendimento,
e até mesmo características individuais do próprio usuário que está fazendo ali a avaliação, como a idade dele, o gênero, a classe socioeconômica, e até mesmo o estado psicológico dele. E pelo fato também da gratuidade, na maioria dos serviços públicos, a questão da expectativa é um dos mais complexos, pois o usuário ele pode ter aprendido a diminuir as expectativas dele quanto àquele serviço. E então uma boa avaliação pode, na verdade, representar uma baixa capacidade crítica do usuário. E o contrário também pode acontecer. Ou seja, a imagem de algum serviço público ele pode estar tão precária que a avaliação acaba sempre sendo negativa. A ferramenta da avaliação de satisfação do usuário é uma ferramenta que promove qualidade, pois ela proporciona um direcionamento com base no olhar do usuário sobre o serviço prestado. Então, por meio dela, pode-se identificar pontos de melhoria, erros e acertos, verificar se aquele produto ou se aquele serviço ele está atendendo às necessidades de modo completo do usuário, né? Se está atendendo às demandas dele. E por isso que ela promove a qualidade, porque por meio dela as decisões são tomadas de modo mais assertivo, com base no próprio usuário do serviço. Bom, uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Programa da Qualidade no Serviço Público é o Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação, o IPPS. O IPPS foi construído em um software para facilitar a realização de todas as etapas que envolvem uma pesquisa de satisfação e o qual ele pode ser disponibilizado a qualquer organização pública que se interesse, né, pela ferramenta. Esse instrumento lhe permite não só instrumentalizar as organizações para que elas possam realizar as atividades, como também gerar um índice de satisfação sobre os serviços públicos brasileiros prestados aí por organizações e entidades públicas. Dessa forma, ao reconhecer que a opinião dos usuários ela é uma parte fundamental da avaliação, essa organização ela pode se desfazer do equívoco de se fechar em seu próprio gabinete e priorizar as necessidades de melhorias que não foram sequer opinadas pelo beneficiário principal, que é o próprio usuário que está recebendo aquele serviço, né? Agora falando um pouco sobre a prática da avaliação de satisfação do usuário na administração pública, nós trouxemos alguns exemplos. O primeiro deles é justamente a aplicação do IPPS, que é o instrumento que o Matheus acabou de explicar. Esse exemplo nós achamos no artigo Pesquisa de Satisfação do Usuário do SUS, realizada no Hospital Universitário da UFJF, dos autores, que a referência segue abaixo. Então, esse estudo, ele analisou os resultados de satisfação do usuário gerados a partir da aplicação, né, do instrumento em alguns serviços da unidade ambulatorial do Hospital Universitário da Federal de Juiz de Fora, no ano de 2011. E, com base no texto do artigo, eles falam que a pesquisa foi uma pesquisa descritiva por meio de levantamento em todos os serviços que prestam atendimento direto ao usuário. Foram aplicados 196 questionários por meio da amostragem sistemática de fluxo e a amostra foi constituída, em sua maioria, por mulheres de baixa escolaridade e renda. E por meio dessa pesquisa, né, constatou-se a satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados na unidade. Porém, na avaliação dos setores, o que eu falei agora é em relação à avaliação geral dos ambulatórios. E na avaliação dos setores especificamente, verificou-se que, apesar de existir essa satisfação com relação à maioria das dimensões, né, que eles analisaram, em setores específicos existe algum grau de insatisfação. Então, o próprio artigo fala que, com base nesse grau de insatisfação, eles podem se basear para tomar algumas decisões, algumas mudanças e ajustes no próprio hospital universitário. E nas imagens que a gente trouxe aqui a seguir,
A primeira delas é uma tabela que tinha no próprio artigo, né? E que mostra o nível de satisfação do ambulatório do primeiro andar. E a segunda tabela, ela mostra o nível de satisfação do segundo andar. E essas imagens são só para ver melhor como é que esses dados eles são. Continuando com os exemplos de aplicação das avaliações de satisfação do usuário na administração pública, aqui a gente trouxe duas notícias que falam a respeito da aplicação, primeiro no município e o segundo no órgão, que é o Tribunal de Justiça do Paraná. A primeira delas é mais recente, é do dia 16 desse mês de agosto agora, e é que ela fala a respeito que o município de Campinas, né, no estado de São Paulo, ele instituiu o Programa Municipal de Desburocratização. E esse programa, ele prevê a avaliação de indicadores. E dentre esses indicadores está justamente o grau de satisfação quanto aos serviços prestados, o grau de satisfação do usuário, né? E lá na reportagem é interessante que fala justamente o que a gente falou no trabalho, que por meio da identificação, né, do grau de satisfação do usuário, eles pretendem, né, otimizar atendimentos e atividades. E, e que está aí justamente os benefícios do uso, né, da avaliação de satisfação do usuário. A segunda notícia, ela é do ano de 2019, ela é um pouco mais antiga, e ela fala a respeito que a ouvidoria, né, do Tribunal de Justiça do Paraná, ela criou uma ferramenta de pesquisa de satisfação, justamente com o objetivo de atender ao que estabelece a Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos. Então, a lei prevê essa pesquisa de satisfação. E por meio da reportagem, a gente vê o destaque, né, da avaliação como um requisito relevante na melhoria das ofertas dos serviços. E, e isso é feito por ela atender a algo que só pode ser melhorado e aprimorado se houver a mensuração do seu desempenho e dos seus resultados. Então, a avaliação de satisfação, ela promove essa mensuração do desempenho e dos resultados dos serviços prestados. E não tem como, né, você avaliar aquele serviço, não tem como você melhorar sem essa avaliação, sem essa mensuração. Então, a ouvidoria, né, geral do Tribunal de Justiça do Paraná, ela criou esse formulário, né, de pesquisa, que ele é encaminhado por meio de um link, e aí a pessoa responde, e, e eles, após, né, ter uma demanda específica, né, o atendimento de uma demanda específica, eles vão avaliar isso e mensurar justamente o desempenho e os resultados do tribunal. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o Conselho de Usuários de Serviços Públicos, que é uma plataforma virtual onde os órgãos e etc. do governo, eles podem criar avaliações de serviços públicos por meio de enquetes e eles também criam um fórum de melhorias, onde o usuário ele pode ir lá e deixar sugestões. E essa plataforma, ela é nomeada como plataforma virtual do Conselho de Usuários de Serviço Público e ela ajuda justamente o governo na identificação dos desafios e das necessidades que precisam ser enfrentadas, né, da população. E essa plataforma, ela é de conselheiros, ou seja, você se torna um conselheiro, você é uma coisa voluntária, né? Você se inscreve, você se torna um conselheiro, e nisso você pode receber periodicamente as pesquisas de avaliação de serviços e também propor soluções, né, para o atendimento às necessidades da população, por meio justamente desse fórum.
Essa ferramenta está disponível para qualquer pessoa que queira, né, responder essas enquetes, essas pesquisas, e que queira sugerir alguma coisa para algum serviço público. Agora, falando um pouco sobre a utilização dessa plataforma virtual de conselho de usuários, a gente trouxe essa notícia que ela fala a respeito da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que por meio da sua ouvidoria, ela abriu o cadastro para participação dos cidadãos nessa plataforma. E ela fala que o objetivo é justamente aprimorar os serviços prestados. A primeira consulta que a FUNAI vai realizar, ela foi intitulada como Avaliação de Serviços Oferecidos pela FUNAI por meio da plataforma fala.br. E ela destina-se, né, o objetivo dessa avaliação é avaliar 2 serviços específicos. O primeiro é registrar manifestações de ouvidoria junto à FUNAI na plataforma FalaBR. E o segundo, registrar solicitações de acesso à informação à FUNAI na plataforma FalaBR. A FUNAI, na notícia também dá para saber que a consulta da avaliação, ela seguiu até o dia 14 de agosto desse mês. E ela também fala que por meio desses conselheiros, né, ao auxílio no aperfeiçoamento dos serviços prestados. E eles vão poder, né, responder essa consulta, essa avaliação que foi formulada pelos gestores da FUNAI, e também poderão propor melhorias lá no fórum de melhorias que também tem na plataforma virtual do Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Como finalização do trabalho, a gente vai mostrar uma curiosidade, que é o painel de monitoramento de serviços federais. Ele foi instituído pelo Decreto 8.936, que é um decreto que também institui uma plataforma com a ferramenta de avaliação da satisfação do usuário. E nesse painel, você pode consultar os dados dessas avaliações. Então, aqui pela visão geral, você escolhe o órgão que você quer dos serviços federais, tem diversos órgãos, inclusive a UFSC, e a área temática e o serviço que é prestado pelo órgão. Aí, de acordo com esse filtro, vão aparecer aqui os dados que foram registrados. Como são avaliados os serviços, e aqui tem a avaliação da informação se foi positiva ou negativa com esse gráfico, aqui a avaliação nas 5 estrelinhas, em relação ao tempo de espera pelo serviço, que aqui também apresenta um gráfico, e aqui o tempo médio esperado estimado em dias, e por fim, como é uma plataforma assim do governo digital, também visa recolher os dados em relação a isso, né? Então, tem o nível de digitalização e o número de serviços digitais, tudo isso em gráficos. E aí você pode filtrar aqui, que vão aparecer esses dados de acordo com o que tem disponível, né? Que eles conseguiram avaliar. E também tem essa parte aqui do ranking, onde tem os órgãos e os rankings de serviço, com o nível de digitalização em relação ao tempo, a avaliação da informação do serviço e a quantidade de avaliações do serviço, que é o número de avaliações. E é uma plataforma é um painel, né, bem legal, desde que tenha os dados para compor, né. O que eu percebi quando eu fui escolhendo alguns órgãos é que é bem deficiente assim, de informação. Mas é bem intuitivo e dá para ver direitinho as coisas, né? Bom, então esse foi o nosso trabalho sobre a avaliação de satisfação do usuário. Agradecemos a atenção de todos e tenham uma boa noite.